Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro de Samuel. Primeiro livro, parte 1. Eli e Samuel. Do capítulo 3, versículo 1 ao capítulo 5, versículo 12. Vocação de Samuel. O jovem Samuel servia ao Senhor sob os olhos de Eli. A palavra do Senhor era rara naqueles dias e as visões não eram frequentes. Ora, aconteceu certo dia que Eli estava deitado. Seus olhos tinham se enfraquecido e ele mal podia ver. E a lâmpada de Deus ainda não se apagara. Samuel repousava no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel, o qual respondeu: Eis-me aqui. E Samuel correu para junto de Eli e disse: Eis-me aqui, chamaste-me. Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Ele foi e deitou-se. O Senhor chamou de novo Samuel. Este levantou-se e veio dizer a Eli: Eis-me aqui, tu me chamaste. Eu não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor não lhe tinha sido ainda manifestada. Pela terceira vez, o Senhor chamou Samuel, que se levantou e foi ter com Eli. Eis-me aqui, tu me chamaste. Compreendeu então Eli que era o Senhor quem chamava o menino. Vai e torna a deitar-te, disse-lhe ele. E se ouvires que te chamam de novo, responde: Falai, Senhor, vosso servo escuta. Voltou Samuel e deitou-se. Veio o Senhor, pôs-se junto dele e chamou-o como das outras vezes: Samuel, Samuel. Falai, respondeu o menino, vosso servo escuta. O Senhor disse a Samuel: Eis que vou fazer uma tal coisa em Israel, que a todos os que a ouvirem ficar-lhe-ão retinindo os ouvidos. Naquele dia, cumprirei contra Eli todas as ameaças que pronunciei contra a sua casa. Começarei e irei até o fim. Anunciei-lhe que eu condenaria para sempre a sua família por causa dos crimes que ele sabia que os seus filhos cometiam e não os corrigiu. Por isso, jurei à casa de Eli que a sua culpa jamais seria expiada, nem com sacrifícios, nem com oblações. Samuel ficou deitado até pela manhã, quando abriu as portas da casa do Senhor. Ele temia contar a visão a Eli. Eli, porém, chamou-o e disse: Samuel, meu filho. Eis-me aqui, respondeu ele. E Eli: Que te disse ele? Não me ocultes nada. Deus te trate com toda a severidade, se me encobrires algo de tudo o que ele te disse. Então Samuel contou-lhe tudo, sem nada ocultar. Eli exclamou: O Senhor fará o que lhe parecer melhor. Samuel crescia e o Senhor estava com ele. Ele não negligenciava nenhuma de suas palavras. Todo o Israel, desde Dan até Bersabeia, reconheceu que Samuel era um profeta do Senhor, e o Senhor continuou a se manifestar em Siló. É ali que o Senhor aparecia a Samuel, descobrindo-lhe sua palavra. Vitória dos filisteus e tomada da arca. A palavra de Samuel foi dirigida a todo Israel. Israel saiu ao encontro dos filisteus para combatê-los. Acamparam junto de Eben-ezer, enquanto os filisteus acampavam em Afec. Os inimigos puseram-se em linha de batalha diante de Israel e começou o combate. Israel voltou as costas aos filisteus
e foram mortos naquele combate cerca de 4.000 homens. O povo voltou ao acampamento e os anciãos de Israel disseram: Por que nos deixou o Senhor sermos batidos hoje pelos filisteus? Vamos a Siló e tomemos a arca da aliança do Senhor, para que ela esteja no meio de nós e nos livre da mão dos nossos inimigos. O povo mandou, pois, buscar em Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que se senta sobre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanhavam a arca da aliança de Deus. Quando a arca do Senhor entrou no acampamento, todo o Israel rompeu num grande clamor que fez tremer a terra. Os filisteus, ouvindo-o, disseram: Que significa esse grande clamor no acampamento dos hebreus? E souberam que a arca do Senhor tinha chegado ao acampamento. Então tiveram medo e disseram: Deus chegou ao acampamento. Ai de nós! Até agora nunca se viu coisa semelhante. Ai de nós! Quem nos salvará da mão destes deuses poderosos? São eles que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Coragem, ó filisteus! Portai-vos varonilmente, não suceda que sejais escravizados aos hebreus, como eles o são a vós. Sede homens e combatei. Começaram a luta e Israel foi derrotado, fugindo cada um para a sua tenda. Houve um espantoso massacre, tendo caído de Israel 30.000 homens de pé. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, pereceram. Morte de Eli. Um homem da tribo de Benjamim, tendo escapado à batalha, fugiu naquele mesmo dia para Siló. Trazia a roupa toda rasgada e a cabeça coberta de pó. Chegou no momento em que Eli se encontrava sentado numa cadeira, à beira do caminho, inquieto e temeroso pela arca de Deus. Entrando aquele homem na cidade, espalhou-se por toda a parte a notícia, e de toda a cidade elevou-se um grande clamor. Eli, ouvindo-o, perguntou: Que clamor é esse? Nesse momento chegava o homem para dar-lhe a notícia. Ele tinha 98 anos, seus olhos estavam parados e já não viam. O homem disse-lhe: Venho do campo de batalha, de onde escapei hoje mesmo. Que aconteceu, meu filho? Israel, respondeu o mensageiro, fugiu diante dos filisteus. O povo sofreu uma grande derrota. Teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. Ao ouvi-lo mencionar a arca de Deus, Eli caiu de sua cadeira para trás, do lado da porta do templo, fraturou o crânio e morreu, pois era um homem velho e pesado. Tinha sido juiz em Israel durante 40 anos. Sua nora, mulher de Finéias, estava grávida e próxima do parto. Tendo ouvido que a arca de Deus fora capturada e que o seu sogro e seu marido tinham morrido, foi subitamente acometida pelas dores do parto e deu à luz. E estando para expirar, disseram-lhe as mulheres que a cercavam: Não temas, pois nasceu-te um filho. Mas ela não respondeu, pois estava inconsciente. Chamou o filho Icabote. Porque, disse ela, dissipou-se a glória de Israel, já que foi tomada a arca de Deus, e morreram o meu sogro e o meu marido. Sim, disse ela, desapareceu a glória de Israel, foi tomada a arca de Deus. A arca entre os filisteus. Os filisteus apoderaram-se, pois, da arca de Deus e levaram-na de Eben-ezer para Azote. Tomaram a arca de Deus e meteram-na no templo de Dagom, colocando-a junto do ídolo. No dia seguinte, levantando-se pela manhã os habitantes de Azote, viram Dagom estendido com o rosto por terra diante da arca do Senhor. Levantaram o ídolo e repuseram-no no seu lugar. Na manhã seguinte, ao se levantarem, encontraram de novo Dagom estendido com o rosto por terra diante da arca do Senhor. A cabeça do Deus e suas 2 mãos estavam desprendidas, e jaziam perto do limiar. Dele só restou o tronco.
É por isso que os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo em Azote evitam ainda hoje pôr o pé no limiar da porta. A mão do Senhor pesava sobre os habitantes de Azote. Ele os devastou e os feriu de hemorroidas na cidade e no seu território. Vendo isso, os habitantes de Azote exclamaram: a arca do Deus de Israel não ficará conosco, porque a sua mão pesou sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Mandaram mensageiros que convocassem todos os príncipes dos filisteus e perguntaram-lhes: que faremos nós da arca do Deus de Israel? Eles responderam: transportem-na a Gete. E a arca do Deus de Israel foi levada para ali. Logo que o fizeram, a mão do Senhor foi contra a cidade, causando nela um grande terror. Feriu os habitantes desde o menor até o maior, com muitos tumores de hemorroidas. Mandaram então a arca de Deus para Acaron. Chegando ela ali, os acaronitas clamaram, dizendo: trouxeram-nos a arca do Deus de Israel para nos matar com todo o povo. Convocaram todos os príncipes dos filisteus e disseram-lhes: devolvei a arca do Deus de Israel, que ela volte para o seu lugar e não nos faça perecer com todo o povo. Reinava na cidade um pavor mortal, e a mão de Deus fazia-se sentir rudemente. Aqueles que escapavam à morte eram feridos de hemorroidas e da cidade subia até o céu um clamor angustiado.